Oi, eu sou a Bruna e esse é o canal Refúgio Literário. E esse é o quadro Personagens no Divã, um quadro onde nós analisamos personagens icônicos de livros, filmes e séries à luz da psicanálise. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e a gente começa o vídeo depois da vinheta. O personagem analisado de hoje é o Shoto Todoroki, que é um personagem do anime Boku no Hero. Se você quer saber um pouco mais sobre a história e o universo desse anime, já tem um vídeo aqui no canal explicando, mas eu vou dar mais ou menos um panorama geral pra gente poder se situar na história do Shoto. No anime, existe uma sociedade onde existem pessoas que têm individualidades, que são características parecidas com características de herói. E assim como eu disse no outro vídeo, essas individualidades, por serem características genéticas, acabam tendo potencial de serem trabalhadas. Então, ao longo do tempo, dentro desse universo, acabou ocorrendo alguns cruzamentos genéticos, assim como ocorre na botânica ou na medicina veterinária animal, mas esses cruzamentos começaram a acontecer entre os humanos nesse universo, e assim uma pessoa com uma individualidade X e outra pessoa com uma individualidade Y acabavam se casando por interesse e não por amor, para cruzarem essas habilidades e assim resultarem em seres humanos com características específicas. E foi do cruzamento de duas habilidades entre gelo e fogo, num casamento sem amor, que surgiu o nosso personagem de hoje, que é o Shoto. Shoto, ele é filho do Endeavor, que é o segundo maior herói dentro desse universo do Boku no Hero, e ele tem como mãe uma moça que tem individualidade do gelo, e o Endeavor, que é o pai dele, tem individualidade do fogo. Desses dois cruzamentos, deu origem ao Shoto, que tem as duas individualidades, então ele é metade gelo e metade fogo. Porém, a mãe e o pai dele, como dito anteriormente, não tiveram um casamento por amor, e sim por interesse, porque o pai dele queria construir um herói de determinado tipo para poder vencer o All Might. Então, desse cruzamento genético acabou vindo várias crianças, mas a criança que teve o cruzamento mais perfeito foi o Shoto. Porém, o Shoto cresceu com uma mãe que amava ele parcialmente e um pai que via ele, na verdade, como um brinquedo, um potencial, uma arma a ser utilizada. Então ele tinha o amor da mãe, mas de forma parcial, porque a mãe não sabia lidar literalmente com a parte dele que se parecia com o pai. E por outro lado, o pai via nele apenas expectativas e não o ser humano que existia dentro dele. E ele cresceu dessa forma. Porém, um dia fatídico, ele viu a mãe dele falando, escutou a mãe dele falando no telefone, possivelmente com a mãe dela, e ela estava dizendo que o lado esquerdo dele, que era o lado de fogo dele, era repulsivo para ela, então ela jogou água quente nele, num acidente doméstico. Muito possivelmente, na minha perspectiva, ela estava numa depressão muito forte, acabou projetando isso nos filhos, e ela foi afastada do filho, e assim ele cresceu desde essa parte da infância dele, que ele deveria ter uns 5 anos, até o momento que ele vai para a Academia de Heróis, que foi próximo dos 16, sem a presença da mãe, apenas com o pai, e a mãe ficou internada em um sanatório. O Shoto, ele tem uma raiva do pai dele muito grande. Ele entende que o pai dele usa ele apenas como uma arma para um objetivo específico. E ele viu no pai dele a causa dos problemas psicológicos da mãe e também a causa da mãe ter ido parar no sanatório. Ele não viu o ato da mãe como uma coisa que partiu dela, e sim de um trauma que ela tinha em relação ao pai dele. Então, quando o Shoto vai para a Academia dos Heróis, ele só utiliza o lado gelo dele. Ele nega totalmente o lado dele que se parece com o pai, mesmo sendo uma individualidade muito boa. Mas o que é mais interessante em relação a isso? Quando ele utiliza só a parte de gelo do corpo dele e não utiliza a parte de fogo, o corpo dele tem a tendência a congelar, porque biologicamente ele foi feito para usar as duas coisas em conjunto. Mas ele tinha tanta vontade de negar o pai que ele quis negar, assim, a sua individualidade. Porém, numa luta que ele tem com o Midoriya, ele acaba utilizando essa individualidade, ele acaba entendendo que aquele poder era dele e não do pai, apesar de ter vindo de uma característica do pai, e ele começa a tentar resolver as coisas. Então ele vai até o sanatório, conversa com a mãe, ela pede perdão a ele, ela acaba mostrando para ela quem ele é, e eles acabam conversando, e ele começa a frequentar o sanatório e ver a mãe, então ele já rompe essa barreira aí, e ele começa a fazer estágio na agência do pai, porque ele decide que mesmo que ele não concorde com o pai, ele vai usufruir de tudo de bom que o pai dele tem, já que o pai dele é o segundo maior herói, então ele tem muito potencial. Essa história do Shoto me fez refletir muito, principalmente num sentido psicanalítico, porque isso são coisas que, novamente, aparecem na ficção, mas que a gente pode transferir para a nossa vida real. E nós muitas vezes fazemos coisas parecidas, mas nós não percebemos.
O que é importante nessa história? A parte mais importante é a negação de uma característica que você tem, que poderia ser um potencial por um rancor, uma raiva, uma mágoa ou um trauma que você tem dos seus pais. E é aí que a gente começa a análise do nosso vídeo de hoje. Os pais são os primeiros modelos na construção de uma personalidade e também na estruturação de um ego do indivíduo. Mas quando esse modelo não acaba sendo suficientemente bom, ou quando acaba ocorrendo alguma ruptura ou algum problema nessa relação entre pais e filhos na infância, isso acaba se tornando inconsciente, geram traumas e isso acaba se alastrando por toda a sua vida se não for tratado da maneira correta. Lacan define um estágio do crescimento humano como o estágio do espelho. Nesse estágio, a gente está começando a construir a nossa personalidade, mas a gente sempre busca a validação em um outro. E muitas vezes esse outro vai ser, sim, o pai e a mãe ou o cuidador que nós temos naquele momento. Se essa validação não ocorre, a gente começa a não se reconhecer e a gente começa a ter uma ruptura na nossa própria personalidade por conta da relação que foi machucada, da relação que não foi bem construída com o outro durante esse estágio da nossa vida. Um ser humano saudável deveria ser corrigido e também deveria ser acariciado e cuidado da maneira correta e de forma equilibrada. Se isso ocorresse, você ia adquirir características do seu pai e da sua mãe, dependendo de qual momento fosse necessário essas características, e isso seria bom. Mas quando você é criado por pais e mães disfuncionais, ocorre também que você adquire características deles, que não são necessariamente boas, mas também não são necessariamente ruins. Mas quando você tem uma imagem ruim do seu pai ou da sua mãe e você vê em si uma característica deles, você acaba tendo essa característica como algo a ser evitado, algo como se fosse uma maldição hereditária, algo monstruoso que deve ser matado dentro de você. Só que você não entende que essas aquisições de características fazem parte da personalidade, da construção da personalidade de um ser humano como ser mesmo. Então é impossível que você não adquira características das pessoas. E uma característica não é por si só boa e ruim. Quem faz ela ter um potencial bom ou um potencial ruim é a pessoa que porta essa característica. E muitas vezes, pela associação de uma característica com alguém que você tem um trauma, você mata uma característica que seria boa e teria potencial de fazer algo legal, bom na sua vida, por não querer ser remetido ou não querer lembrar daquela pessoa. E é isso que acontece com esse personagem. Por ele não querer lembrar do pai, por ele não querer ser associado com o pai, ele mata um potencial dele para não ser associado com esse pai. E assim ele acaba perdendo um grande potencial e uma grande chance de fazer as coisas diferentes por conta dessa associação traumática. E é aí que nós vamos falar sobre perdão. Dentro da psicanálise, o perdão, ele não quer dizer convivência, mas o perdão ele vem como uma liberação emocional. É uma técnica também que a gente utiliza dentro da hipnoterapia, que é essa liberação emocional, de você liberar perdão para os seus pais, cuidadores, genitores, enfim, para que você possa romper um vínculo emocional que existe com ele. Quando você está com mágoa, com raiva de alguém, ou tem um trauma, principalmente emocional, ligado a essa pessoa, é como se você tivesse uma conexão com essa pessoa. E aqui a gente não está falando de questões espirituais, mas sim uma conexão mental. O trauma, ele tem uma capacidade de ligar. E quando você perdoa e libera essa carga emocional, você tem a capacidade de desfazer desse trauma, ou pelo menos ressignificar ele. Uma das características fundamentais do trauma é a repetição. Você já parou para pensar que muitas vezes existe um erro ou uma característica muito ruim da sua família que vem há gerações e vem se repetindo? Muitas vezes isso acontece porque o trauma que ocorreu em todas essas gerações não foi tratado. E o trauma, ele não deixa a pessoa ser livre. O trauma, ele impede a liberdade. E impedindo a liberdade, ele acaba resultando em repetição. Portanto, o perdão e a ressignificação de certos eventos é necessária para que a repetição desses eventos cesse. E aqui é importante deixar claro que é necessário entender, mas não justificar. Winnicott, que era um psicanalista britânico, falava que não existem pais perfeitos. E isso é uma realidade. Nunca um pai e uma mãe vão ser totalmente perfeitos, isso é impossível. E quando você começa a entender melhor os seus pais a partir dessa perspectiva de humanidade, erro e acerto, e entendem que eles vão errar e eles vão acertar, você começa a entender que tudo aquilo que eles fizeram não necessariamente vão definir a sua personalidade, suas características e o seu futuro. Muitas vezes a rejeição de uma característica nossa, por se assemelhar com alguém que a gente tem um trauma ou não gosta, acaba fazendo com que a gente mate um potencial de mudança, tanto na nossa estrutura familiar,
quanto na nossa vida. Então, muitas vezes, características que eram utilizadas para o mal lá atrás podem ser ressignificadas a partir do momento que houve o perdão, que houve a intenção de entender que os pais são humanos e que vão errar, e que você começa a ver a possibilidade de mudar a sua vida e de começar a ter as rédeas dos seus pensamentos, das suas palavras e das suas ações por meio daquilo que você já entendeu que você é capaz de fazer. Nesse momento, o trauma ele é deixado de lado, ressignificado, e você começa a ter uma vida a partir dele. É óbvio que a gente não vai negligenciar aquilo que aconteceu, mas é possível ressignificar e não ver essa característica tão semelhante com aquela pessoa de maneira ruim, mas sim com uma forma de potencial, algo que pode ser utilizado para o bem, e assim rompendo um ciclo de repetição dentro de uma família e até mesmo dentro de várias e várias gerações. É importante entender que ter características semelhantes aos seus pais, semelhantes aos seus avós, não fazem de você uma pessoa igual a eles. Às vezes, você utilizar uma característica da sua família que tem potencial, não quer dizer que você vai ser igual àquela pessoa. Existem sim famílias que tiveram problemas geracionais muito sérios e que você não quer, obviamente, repetir esses problemas. Mas você ter noção, conhecimento e aprender a gerir essas questões faz com que você entenda que você é um indivíduo totalmente diferente daqueles que se passaram. Então, características iguais não definem uma vida igual. Então, o perdão vai entrar como um ponto de partida para poder parar a repetição e você ter a possibilidade de ter uma vida completamente nova. O que eu mais gosto nesse personagem é que ele entende que ele não precisa negar suas origens para poder ser uma pessoa boa e diferente daquilo que ele não concorda. Ele pode não querer perdoar o pai, ele pode não querer estar convivendo com o pai, mas a aceitação de que as características do pai para ele podem ser utilizadas de uma forma boa, já faz com que ele se torne um ser humano diferente. E além disso, ele entende que apesar do pai não ser o pai que ele deveria ser, ele ainda assim teve coisas boas a ensinar. E é isso que muitas vezes pode acontecer na sua vida. Às vezes o seu pai e sua mãe, eles não foram os melhores pais que eles poderiam ser, e às vezes você tem muita mágoa, muito trauma. Porém, existem sim características deles que você pode adquirir, que você pode usufruir na sua vida de forma boa, que formaram a sua personalidade e formaram quem você é hoje. E você tem que ter orgulho de quem você é. Tudo que você tem hoje quanto personalidade é apenas seu. Por mais que às vezes venha um gatilho que te diga que você parece ou não com uma pessoa que você não gosta, tente ressignificar isso na sua mente. Tente entender que apesar de você ter sido construído dentro do ambiente, adquirido características desse ambiente, ele não define o seu caráter e ele não define quem você pode ser a partir de hoje. Então entenda que algumas características podem ser utilizadas de formas diferentes por pessoas diferentes. E o perdão é o ponto de partida. Espero que você tenha entendido o que eu quis dizer com esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, eu peço que dê seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!